Olá, meus amores! Nessa segunda parte, da nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre os sistemas reprodutores, Nós vamos falar do sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. Quando a gente fala do sistema reprodutor, a gente está falando do sistema que tem a função, o conjunto de órgãos que é responsável pela reprodução humana, órgãos que formam o sistema reprodutor feminino e sistema reprodutor masculino, Primeiro a gente vai ver o sistema reprodutor feminino, O sistema reprodutor feminino, ele está localizado no abdômen, na região do abdômen, e é formado por vários órgãos, Vamos ver quais são os esquemas desses órgãos? Nós vamos ter, bem aqui, nessa região do abdômen, nós vamos ter as seguintes estruturas. Nós vamos ter as tubas uterinas, Tubas porque é par. Nós temos os ovários, Tem um ovário no lado direito, o ovário esquerdo. Nós vamos ter o útero. Nós vamos ter a vagina, Esses são os órgãos que formam o sistema reprodutor feminino, Então, nós temos, de novo, nós temos as tubas uterinas, nós temos os ovários, Nós temos o útero, E nós temos a vagina, Essas são estruturas que formam o sistema reprodutor, ok? Quando a gente fala da vagina, a gente está falando de um tubo muscular, Esse tubo muscular, ele vai ter a função, de ligar, Ele vai ligar o útero, O útero é um órgão em formato de pera, O útero ao meio exterior, Porque nós temos os órgãos que formam o sistema reprodutor feminino, que são o quê? Órgãos internos, E nós temos as estruturas externas. Nas estruturas internas tem a vagina, o útero e as tubas uterinas e o ovário, Tuba uterina, ovário, temos a vagina, e o útero. São estruturas internas. Por que são internas? Porque está dentro do corpo, E nós temos as estruturas externas, As estruturas externas, elas vão ser o quê? A parte externa aqui, da vagina, no caso nós vamos ter a vulva, E vai ter também o quê? O clítoris, Que são partes que estão fora, externas, mais visíveis, ok? Esse tubo, ele abre as pregas da genitália externa feminina, que no caso é a vulva, O útero, ele é uma bolsa, muscular, que ele tem um formato de pera. Nesse local é onde vai ser formado o quê? O bebê. O bebê, durante a gestação, ele vai ser formado aqui e vai ser protegido nesse local, Todos os meses, o que acontece? Quando o revestimento do útero, a parede do útero, ele tem uma grande irrigação de vasos sanguíneos, Então, passa uma grande quantidade de vasos sanguíneos nesse local. Então, ele, quando ele recebe um ovo humano, ele recebe o óvulo, Que é a célula reprodutora feminina, Lembra que a célula reprodutora feminina, ela é produzida pelo sistema reprodutor e tem participação do sistema endócrino, Quando esse ovozinho, que é o óvulo, ele não é fecundado, ou seja, ele não se funde com o espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, não vai acontecer o quê? A gravidez, Então, a mulher ela não vai gerar um bebê. Então, com isso, o que acontece? Os vasos desse local aqui, que estão dentro do útero, eles vão se romper, Eles vão se romper e o sangue ele vai sair pela vagina, Esse processo, esse fenômeno que é o rompimento dos vasos, rompimento da parede do útero, que forma, a gente chama forma como se fosse é chamado de endométrio, ele vai se romper, aí vai sair pela vagina e vai acontecer um fenômeno chamado de menstruação,
tá? É um fenômeno que acontece somente com as mulheres, né? Então, quando não há a gestação, acontece a menstruação, ok? Nós temos também a tuba uterina, né? Que são o quê? Tubos, como se fosse esses caninhos em cada lado do útero, né? Do lado direito e do lado esquerdo, né? É por eles que vão chegar o quê? Eles vão chegar até os ovários, então eles vão passar, ó. Eles vão passar do ovário até o útero, o óvulo, né? E os ovários já são o quê? São órgãos, né? Lembra que eles são glândulas do sistema endócrino também? Que vão produzir os óvulos, né? Esses óvulos, eles vão ser produzidos desde a adolescência, tá? Quando por volta, né? Quando vai ocorrer, no caso, a primeira menstruação. E esse fenômeno, no caso, a menstruação, ele pode acontecer até por volta dos 50 anos, né? Onde a mulher, né, depois de um certo tempo, né, depois de toda essa a fase adulta, e quando chega essa fase de 50 anos, que é o início da velhice, ela não vai mais produzir a mesma quantidade de óvulos, né? Ela vai produzir a quantidade de óvulos uma vez ou outra, então a menstruação dela já vai se tornar o quê? Irregular, ela não vai acontecer mais da mesma forma, até vai chegar o momento que a mulher ela não vai ter mais a menstruação, tá? Então, ó, vamos lembrar, nós temos as tubas uterinas, né? Que são responsáveis em ligar os ovários ao útero. Então, a tuba uterina ela vai conduzir o óvulo até o útero, né? O útero ele vai ser responsável em armazenar o bebê, no caso da gestação. Tem o formato de uma pera. A parede do útero, né? Quando o óvulo ele passa daqui, ó, quando ele é fecundado, ele vai para o útero, ele vai se alojar aqui na parede, né, do útero. E quando esse óvulo ele não é fecundado, ele vai, essa parede aqui, ó, que tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos, né, bem vascularizado, vai se romper, né, e vai ocorrer a menstruação, né, que é quando não tem a fecundação do óvulo, tá? O que mais que a gente pode apontar? Além do sistema reprodutor feminino, nós temos o sistema reprodutor masculino, que está sendo representado nessa imagem aqui, né? Também está localizado no abdômen, né? Dentro do abdômen e parte está fora do abdômen, né? Ele é formado por vários órgãos. Nós vamos ter os seguintes órgãos. Nós vamos ter os testículos, né? Ó. Esse aqui vai ser, ó, um testículo, né? Porque a gente tá a imagem, ela tá de ladinho, então tá mostrando só um, mas é testículos, porque é testículo direito e testículo esquerdo, né? Nós temos aqui, ó, o epidídimo, que vai ser essa parte aqui, ó, né? Localizada dentro dos testículos. Essa estrutura ela é responsável na produção dos espermatozoides. Já o testículo ele é responsável pela produção do espermatozoide. Lembra que a gente falou também no sistema endócrino, né? Que é uma estrutura que o testículo é a glândula que tem presente só no homem, né? Então, eles são responsáveis em produzir as células reprodutoras masculinas desde a adolescência até o homem morrer, né? Então, vai ter essa produção das células masculinas, que no caso são os espermatozoides. Nós temos os canais deferentes, tá? O que são os canais deferentes? São esses caninhos aqui, ó. Vai ter esse caninho no lado direito e no lado esquerdo, que eles são responsáveis o quê? Onde vai passar, né, o espermatozoide até chegar à uretra, né? A uretra é esse outro caninho aqui, ó, que vai ligar, né? No caso, ele vai sair da bexiga, vai passar pelo pênis, né? E esse canal, né? Lembra que a uretra ela faz parte, quando a gente falou do sistema urinário, né? A uretra masculina é responsável em passar tanto a urina, como também é responsável em passar os espermatozoides, né? Vai passar aqui, ó, percorrer pelo pênis, né? No caso, os esperma, né? Só que eles não vão sair o quê? Ao mesmo tempo, tá? Nunca sai ao mesmo tempo. O esperma, ele é um líquido, né, que carrega o espermatozoide, né?
vários espermatozoides, tá? Nós temos aqui também, né, a próstata, que é outra parte do sistema reprodutor masculino, né? E nós temos também as vesículas seminais, né? Essas duas estruturas são órgãos que são responsáveis em produzir líquidos no qual o espermatozoide eles vão se misturar, né, formando o esperma, né? Então, esses líquidos eles são responsáveis em manter o espermatozoide nutrido, né, e protegido, né? Vai proteger o espermatozoide e vai nutrir o espermatozoide, tá? Então, aqui, ó, nós temos a próstata nessa região e nós temos a vesícula seminal que produz o sêmen, ok? Então, temos o testículo, temos o epidídimo, né? Temos os canais deferentes, a vesícula seminal e a próstata, a útera e o pênis, que são as estruturas que formam o sistema reprodutor masculino. Tá? Então, essas são as partes. O que acontece? O testículo, gente, ele tá dentro, tá? Ele tá dentro do saco escrotal, tá? Que é uma espécie de bolsa, né? Então, são como tá no lado direito e no lado esquerdo, tá? A função do escroto, né? Que no caso é essa parte que a gente chama de saco escrotal, é essa parte que envolve cada um dos testículos e ele tem a função de manter a temperatura dos testículos a 1 grau centígrado abaixo da temperatura do corpo, tem que ficar o quê? Mais frio do que o corpo, para que isso a sua musculatura ela vai relaxar no verão, mantendo os testículos mais distantes do corpo, né, mais afastado, e contrai durante os dias frios, trazendo mais perto do corpo para aquecer. Então, o escroto, né, que é no caso o saco escrotal, tem essa função de manter a temperatura dos testículos, tá? Com a temperatura mais fria do que o corpo, né? Então, essas estruturas, né, esses órgãos que formam o sistema reprodutor masculino e os órgãos que formam o sistema reprodutor feminino, né, o nome já diz, são responsáveis pela reprodução, né, para dar continuidade à espécie humana, né? Então, para acontecer a reprodução, nós precisamos das células reprodutoras femininas, que são os óvulos, e precisamos das células reprodutoras masculinas, que são os espermatozoides, ok? Então, no livro didático de vocês, né, tem também, né, as estruturas, né? Tem a imagem representando o sistema reprodutor, né? Masculino e feminino, né? O sistema reprodutor vai estar, né, na página 98 e na página 99 do livro didático de vocês, né? Tem mostrando toda a estrutura, tem mostrando todos as partes e a definição de cada uma dessas partes, né? Que é fundamental para a gente entender como que funciona o quê? A reprodução, né? Nós vamos falar também sobre a reprodução, né? Na página de número 101, né? Vamos fazer a leitura juntos sobre a reprodução humana? O que a gente pode falar, né? A reprodução é uma das características mais importantes dos seres vivos. É a partir dela que damos origem a novos descendentes, né? Então, onde vai gerar o quê? Uma nova vida, né? Nós, seres humanos, temos o seguinte ciclo, o ciclo de vida. No caso, nós temos o nascimento, né? Nós nascemos, tem o crescimento, tem a reprodução, tem o envelhecimento e a morte. Então, a gente nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, né? É o ciclo da vida. Na verdade, nem todos passam por esse ciclo, né? Porque, ou seja, tem pessoas que vão nascer, tem pessoas que vão crescer, pessoas que vão desenvolver, vão morrer e não vão ter o quê? Não vão reproduzir, né? Então, na verdade, nem todos passam por esse ciclo. Há pessoas que nascem, crescem, desenvolvem, se morrem sem ter reproduzido, não dando a vida a nenhum outro indivíduo, né?
O corpo do menino e da menina sofrem algumas transformações para que eles possam se reproduzir durante a fase adulta, né? Por volta dos 10 a 12 anos, né, acontecem as transformações no sistema reprodutor. A essa fase chamamos de puberdade, né? É a fase que vocês estão passando, né? É a fase onde nós temos o quê? As meninas e os meninos estão passando por alterações no corpo, né? Quais são essas alterações? As meninas podem perceber o quê? Que tá acontecendo o crescimento das mamas, tá aparecendo pelos na região da axila, na região da genital, né? Da região que é a vulva, né? Vai ter o que também? Aparecimento de pelos nos meninos, no buço, né? Vai aparecer barba, pelinhos. Nos meninos também vai aparecer pelo na axila, mais pelo nas pernas, também nas regiões genitais, entre outras várias mudanças que está acontecendo, né? E as mulheres vai acontecer o quê? O aparecimento da primeira menstruação, ok? Na puberdade, o corpo da menina passa a apresentar pelos nas axilas, no pubis, né? Nos seios, e os quadris aumentam. Ocorre o que? A menarca, que no caso é a primeira perda de sangue pela vagina, conhecida como o que? Menstruação. A menstruação, como a tia explicou, ela ocorre a cada 4 semanas, pois o útero da mulher prepara-se mensalmente para uma possível gravidez. Nele existe uma membrana que fica os vasos sanguíneos que se desenvolve neste período. Caso o óvulo liberado por um dos ovários não seja fecundado, a mulher não fica grávida. E é uma parte dessa membrana, né? Desprende-se do útero, saindo pelo canal vaginal juntamente com o óvulo e o sangue dos vasos sanguíneos do útero, que se romperam no processo. Então, a menstruação é justamente o rompimento da parede do útero, né? Vai sair o óvulo, vai sair o sangue dos vasos sanguíneos e vai expulsar todas essas partes pela vagina, tá? Então, isso é chamado de menstruação. Ok? O corpo do menino também, né, passa por algumas transformações na puberdade. Nessa fase, começam a surgir pelos nas axilas, no rosto, nos órgãos reprodutores, a voz altera-se, ficando mais grossa, né? Os ombros também, né? Os ombros e a região do peito vai ficando mais larga e o organismo já começa a produzir o quê? Os espermatozoides, as células reprodutoras masculinas, né? Sendo capaz de quê? De liberá-las, ok? Além dessas transformações citadas anteriormente, né, no caso no menino e na menina, durante essa fase do corpo da menina e do menino, aumenta a produção de quê? De hormônios, né? Vai ter o aumento da produção de hormônios sexuais, né? O sistema endócrino vai ter uma maior produção desses hormônios. Os meninos produzem principalmente o testosterona e as meninas vai produzir o estrogênio, tá? Que são os hormônios que são responsáveis em induzir o corpo a desenvolver as características citadas durante a puberdade, ou seja, as características sexuais femininas e as características sexuais masculinas, tá? Então, são hormônios que são produzidos pelo sistema endócrino, né? Aí, o que acontece? Quando a gente fala de fecundação, a fecundação a reprodução nos seres humanos, ele vai depender da união do que? Das células masculinas, reprodutora masculina e feminina, ou seja, que são os óvulos e os espermatozoides, né? Quando os espermatozoides conseguem penetrar um óvulo, chamamos esse processo de fecundação.
O processo natural da fecundação, ele vai acontecer o quê? Quando tem o homem e a mulher, ele tem um ato que é sexual, né? Durante uma ejaculação, né, o homem ele vai ejacular, ele vai liberar o quê? O sêmen, né, que contém mais de 300 milhões de espermatozoides. Então, são muitos espermatozoides. No entanto, né, só um desses espermatozoides, né, ele vai conseguir fecundar o óvulo. Muitos espermatozoides, eles vão morrer, né, durante o ato sexual. O que acontece? Quando tem um ato sexual, né, o homem e a mulher, né, eles vão se relacionar. Então, vai haver o que a gente chama de penetração no pênis, na vagina da mulher. O homem ele vai liberar esses espermatozoides, mas só que quando entra em contato com a vagina da mulher, né, a vagina da mulher ela tem uma acidez, né, ela tem acidez maior do que o restante do corpo, né? Aí alguns dos espermatozoides vão vão morrer ao longo dessa corrida. Então aqui, ó, nessa imagem ela mostra esse processo de fecundação. Então aqui, ó, esse aqui é o óvulo e tá vendo esses elementozinhos aqui, ó, são os espermatozoides. Então esse é o formato, né? Lógico que eles são bem pequenininhos, são células bem pequenininhas, né? A gente não visualiza a olho nu. Eles vão sair, ó, ele tem essa estrutura aqui que é o flagelo, que vai permitir que eles se movimentem, né? Vai dar agilidade ao espermatozoide. E quando ele chegar aqui, ó, no óvulo, vai ter essa membrana aqui que o espermatozoide ele vai entrar, né? Quando vai entrar aqui no óvulo, somente um consegue fazer isso, tá? Quando ele entra, então ele vai se fundir, né, com o óvulo e vai chegar o quê? Vai ocorrer a fecundação. Esse aqui é a fecundação. Se o óvulo foi fecundado, né, ele vai chegar ao útero, ele vai para o útero da mulher, né, onde ele vai se fixar na parede do útero, né? Lembra que nós vimos, se esse processo aqui não acontece, o óvulo ele vai lá para o útero, mas o que acontece? Se ele não foi fecundado, ele vai ser eliminado junto com a parede do útero, né? E o sangue dos vasos sanguíneos do útero e vai formar a fecundação. Já se ele foi fecundado, vai gerar o quê? Um bebê, né? Aí o que acontece, ó? Vamos dar sequência. Depois de fecundado, né, a célula ovo, né, ou o zigoto, vai formar o zigoto, sofre um processo da divisão, né, sucessiva. Então ele vai se dividir várias vezes e vai começar a sofrer as primeiras modificações há cerca de uma semana. Com uma semana mais ou menos, ele vai formar o que a gente chama de embrião, né? E após esse período embrionário, né, depois que formou o embrião, o organismo em formação passa a ser chamado de quê? De feto, que é o bebê, né? Esse feto, ele irá crescer em torno de 40 semanas ou 9 meses e estará pronto para nascer, né? Então, um processo de várias semanas, né? O período em que o bebê desenvolve dentro do útero é chamado de gestação, né? Durante a gestação, o corpo da mulher ele vai passar por várias transformações, né? Seu quadril ele vai crescer e o bebê também ele vai crescer em sua barriga, né? Ele vai ser alimentado pelo cordão umbilical, então todos os nutrientes que o bebê necessita vai ser passado pelo cordão umbilical, né? Umbilical que liga a mãe ao bebê. Essa estrutura permite a comunicação entre o feto e a mãe. As mamas da mãe também ela vai desenvolver, né? Porque vai estar preparando para produzir o leite, né? Materno. Para quando o neném nascer, né? Ele vai se alimentar nos primeiros meses de vida com esse leite materno, né? Vamos ver como é que é essas etapas de desenvolvimento fetal, né, do bebê ao longo dos 9 meses? Você vai perceber aqui, ó, tem a mulher ao longo dos 9 meses e o processo de desenvolvimento, ó. Inicialmente, né, no primeiro mês, o bebê ele nem parece um ser humano, né?
Ele é uma estrutura bem pequenininha, né? Mas ele já vai receber, ele vai ter a placenta, onde ele vai receber os nutrientes, oxigênio, a substância do corpo da mãe já vai começar a se formar, né? No segundo mês ele cresce mais um pouquinho, né? Aí onde vai ser formado o quê? Os olhos, a boca, o nariz, os braços, as pernas já vão começar a desenvolver no bebê. No terceiro mês, que é mais ou menos por volta da 8ª semana da gestação, depois da 8ª semana da gestação, o embrião começa a ser chamado de quê? De feto, né? Aí nesse período, o feto ele vai começar a formar, né, os órgãos internos, né, na parte de dentro do corpo do bebê. No 4º mês, o rosto já vai ser parecido, né, com o rostinho de um ser humano, né? E é possível já o quê? Identificar o sexo do bebê, se é menino ou menina, né? No 5º mês, o feto, ele já vai se desenvolver de forma mais rápida, né? E a mãe já vai poder começar a sentir os movimentos do bebê na barriga. No 6º mês, todos os órgãos do bebê já estão formados, né? Aí vai estar formado, e só que ainda não vai estar maduro o suficiente para o bebê nascer, né? No 7º mês, o bebê já vai estar praticamente pronto, né? Tem alguns bebês que nascem nessa fase, né? Que são chamados os bebês prematuros, né? Só que não é a fase correta para o neném nascer, né? Porque ele ainda vai precisar de cuidados, né? O correto é nascer com 9 meses. No 8º mês, né, o bebê ele vai estar se preparando mais ainda para nascer, né? Ele vai começar a virar na barriga da mãe, né? Ele vai virar para baixo, né? E o bumbum, né, no caso as nádegas, ele vai para cima para facilitar na hora do parto. No caso, se for um parto normal, né? E no 9º mês, né, o desenvolvimento do bebê ele já chega ao fim e ele já vai estar pronto para nascer, né? Então essas são as etapas da reprodução humana, né? Da gestação, né? Que é bem interessante. Então você vai ver que cada fase, a barriga da gestante, ela vai crescendo cada vez mais, né? É interessante, meus amores, que vocês conversem, né, com a mãe de vocês. Procure saber com a mãe de vocês como que foi, né? Olhem as fotos da gestação da mãe de vocês e vai perguntando, né? Como que foi cada uma dessas etapas para a mãe de vocês, né? Que elas vão saber falar bastante como que foi essa fase da gestação de vocês, ok? Vamos lá, página 102 no livro didático de vocês. Nós temos assim, ó, a hora do nascimento do bebê, né? É importante, né? É importante que o parto seja realizado por um médico em um local com recursos apropriados, né? A saída do bebê do útero da mãe é chamado de parto, né? No começo do parto, o útero sofre contrações e ele vai começar o quê? Empurrar o bebê para fora, né? Em direção à vagina, né? Esse nascimento é conhecido como parto normal. Então, quando o bebê ele sai pela vagina, a gente chama de parto normal. O bebê pode ainda nascer em uma cirurgia cesariana, né? Que consiste em retirar o bebê através de um corte no abdômen da mãe, né? A cesariana, ela é aconselhada, né? Quando há um risco para a mãe ou para o bebê, né? Porque nem todo bebê ele vai nascer do parto normal, não. Dependendo da estrutura do corpo da mãe, dependendo também da escolha da mãe, o bebê vai nascer através de um parto cesariano. Quando o bebê nasce, o cordão umbilical é cortado e o seu sistema respiratório começa a funcionar. O médico responsável por acompanhar a gravidez e realizar o parto durante o nascimento do bebê é chamado de obstetra, tá? Então, nós falamos sobre a reprodução humana, falamos um pouquinho também sobre os órgãos reprodutores, né, que são responsáveis também por essa reprodução. E nós vamos continuar
falando sobre esses aspectos, né? Então, vocês para casa, né? Vocês vão fazer a leitura, né? Dos textos do livro didático de vocês, né? Nas páginas de número 98, né? Página 98, página 99. E também vão fazer a leitura da página 101 e 102, né? E 103 sobre a reprodução humana, né? Para que nós possamos, né, nas próximas aulas, desenvolver o que? As atividades. Aí nós vamos começar a fazer as atividades, primeiramente sobre o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino, tá? Façam a leitura e já para aproveitar, façam também a resolução da página de número 99, tá? Sobre o sistema reprodutor masculino, né? E sobre o sistema reprodutor feminino, sobre os órgãos, né? Estruturas que formam o sistema reprodutor feminino e masculino, tá? Então, como tarefa, vocês vão fazer a leitura das páginas e vão responder a página 99. Então, aí nós vamos encerrar por aqui a nossa aula de ciências. E vocês, assim que encerrar essa aula, vocês têm a página 99 para responder. Então, beijo, meus amores!